E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja contigo. Bom, nesta aula nós vamos falar sobre a educação especial, que inclusive é o nome da nossa disciplina. O que eu vou falar tem fundamentação no texto da Rosana Glett. Tudo bem? Bom, quando nós falamos em educação especial, nós estamos nos referindo a uma modalidade da educação escolar, que tem como cunho uma proposta pedagógica que possa oferecer recursos e serviços educacionais especiais. Podemos dizer, de uma forma geral, que ao longo dos anos, de muitos e muitos anos, historicamente, tradicionalmente, a educação especial se configurou como um sistema paralelo e segregado de ensino. Quando eu digo um sistema paralelo, eu digo de um sistema que está retraído, isolado, a par. E quando digo segregado, porque está separado, está desdobrado, ou pelo próprio nome, pela própria etimologia da palavra, algo que está segregado, tá? E esse sistema de ensino paralelo e segregado está voltado para o atendimento especializado de alunos com deficiências, de alunos com distúrbios de aprendizagem, alunos com distúrbios de comportamento, alunos com altas habilidades ou ainda alunos com superdotação, tá? E podemos dizer ainda que ao longo do tempo, com o decorrer do tempo, à medida que o tempo foi passando, esta educação especial foi caracterizando-se, foi ganhando forma, foi ganhando feição, né, por se tornar um serviço especializado. Então acabou se tornando um serviço especializado, tá? Esse serviço especializado, por acabar agrupando, reunindo profissionais, técnicas, recursos, metodologias específicas para cada área, né? Então existe o profissional daquela área, né? O profissional que vai ajudar para aquele caso, né? Ou então vai ter uma técnica para aquilo, uma aplicabilidade para aquilo, uma metodologia para aquela situação. Então, por conta disso, né, de haver essa situação multifacetada, né, acabamos por ter profissionais específicos, metodologias específicas, técnicas específicas, enfim, tudo aí específico, beleza? Tá. Bom, e aí, com o passar dos anos, lá por volta dos anos 90 até os dias atuais, a educação inclusiva, ela acabou se tornando uma diretriz educacional prioritária. E podemos dizer, inclusive, que isso ocorreu no Brasil, né, que é o nosso foco principal. Mas, de uma forma geral, não em relação à educação inclusiva, mas sim em relação à educação de uma forma ampliada, de uma forma amplificada, nós podemos dizer o seguinte, que a educação, ela precisa passar por um processo de reestruturação. Não só a educação, mas as escolas precisam passar por um processo de reestruturação em todos os aspectos constitutivos, né? Uma ressignificação do seu papel. E quando falo que ela precisa passar por uma reestruturação, eu digo reestruturação que vão desde a base. Quando eu digo base, eu digo a reestruturação do quadro de professores, não só do quadro de professores, bem como do gerenciamento da parte burocrática, né, de gerir. Então essa parte, nesse quesito de gerenciamento, tá, ela precisa passar por esse processo de reestruturação. Mas é claro que vai muito além disso. Vai também da questão da organização, da questão da estrutura, da questão dos projetos políticos pedagógicos, das estratégias de ensino, dos recursos didáticos, das metodologias e principalmente precisa haver uma reestruturação
no que diz respeito à prática avaliativa, tá? E claro que isso não é só é a educação de uma forma geral, tudo bem? Bom, e aí a gente fala que a educação hoje existem princípios normativos, existem regras disciplinares que devem ser cumpridas, não só as regras disciplinares, mas bem como as formas de avaliação, elas são daquele jeito, né? Bom, enfim, deixa eu ver aqui o que a Rosana Glett falou mais, né? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba exigindo-se do aluno a sua adaptação naquele padrão, né? Ele precisa ser adaptado, né? Sob a pena de ser punido ou ainda sob a punição de ser reprovado, ou ainda as duas situações, ser punido e ser reprovado, né? É o que a Glett disse aqui, tá? Bom, gente, depois da gente... antes de dar a despedida, a Glett ela utiliza um termo muito interessante aqui, que ela até grifa em itálico. Ela fala de respostas educativas. Ela fala assim, mais do que uma nova proposta educacional, ou seja, além de tudo isso que eu falei, de dar uma nova estrutura, organização, projetos políticos pedagógicos, estratégias de ensino, que mais? Recursos didáticos, metodologias e uma prática avaliativa, muito mais do que isso, muito mais do que essa proposta educacional, ela diz o seguinte, que a educação inclusiva pode ser considerada uma nova cultura escolar. Ela faz uso desse termo, cultura escolar. Então ela associa a educação inclusiva com cultura escolar. Então ela enxerga a educação inclusiva como uma nova cultura escolar, tá? Bom, há uma concepção de escola que visa ao desenvolvimento de respostas educativas que atinjam a todos os seus alunos, tá? Então ela fala que essa educação inclusiva, que está estritamente concatenada com essa nova cultura escolar, ela precisa fugir, ela precisa se distanciar dessa escola tradicional, né, dessas regras disciplinares, dessas formas de ensino. E se o aluno não estiver enquadrado diante disso, ele está sob a pena de ser punido, ou ainda ser reprovado, ou ainda ser punido e reprovado. Tá, gente? Então, na próxima aula a gente termina, e muito obrigado pela atenção de vocês.